Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui mais uma sexta-feira das lives do nosso Núcleo Petipa Falando Trindades, né, que tem procurado a cada semana trazer temas importantes para a discussão, né, temas importantes para o debate político, para o debate social, para os movimentos populares. Hoje a gente vai tratar de uma questão que tem sido muito falada, principalmente nesses últimos dias aí, né, que é a questão da preservação do meio ambiente no Brasil, com tudo que esse último governo está representando, com os problemas que a gente já vem enfrentando de longa data. E nós hoje temos aqui, né, a companhia de duas pessoas que entendem bastante desse assunto, ambas têm muita experiência nessa área socioambiental, né? Cláudia é nossa companheira do Diretório Zonal de Pinheiros do PT, ela é bióloga, né, por formação, e tem trabalhado, né, como eu falei, há muitos anos nessa área socioambiental. Heloísa Dias é uma socióloga, ou seja, tem pessoas de formações profissionais distintas, né, mas com o mesmo foco no seu trabalho do dia a dia, né, que é a área socioambiental. Então, nós temos hoje duas feras neste assunto, né, Cláudia e Elô, né, Heloísa, como você prefere ser chamada, né, e a ideia é a gente cada uma ter uma fala inicial e, a partir daí, como sempre, a gente ou lê perguntas que venham da audiência ou a gente vai batendo papo aí nós três, tá bom? Então, Cláudia, você pode, por favor, começar a sua fala? Gente, boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos e todas. A gente tem aqui a missão de um curto espaço de tempo falar sobre um tema tão amplo e tão importante. Bom, quando a gente fala de meio ambiente, de questão socioambiental, cabe tanta coisa dentro disso, especialmente dentro de um ambiente urbano, que fica difícil a gente tentar discorrer sobre tudo. Mas, de forma geral, o que a gente chama de questão socioambiental não é só meio ambiente, inclui educação, inclui transporte, inclui cultura, inclui trabalho e geração de renda, inclui acesso até a bens de consumo de forma sustentável, ecologia e agricultura urbana, moradia, habitação, planejamento urbano, enfim, a lista é imensa de coisas que a gente pode elencar e que diz respeito a questões socioambientais. E ainda por cima, na cidade, um ambiente construído, né? Que não é só o ambiente natural, não são só as pessoas, mas aquilo que a gente produz na cidade. De forma geral, o que a gente tem visto, na minha opinião, e na minha experiência profissional, é que as nossas cidades, elas estão estagnadas num modelo de desenvolvimento há bastante tempo. A gente tem, via de regra, um desenvolvimento pautado no carro, nas rodovias, no transporte individual, e isso fez com que as nossas cidades explodissem numa lógica que não é uma lógica, né, de crescimento e que não viabiliza o bem viver da maioria das pessoas. E isso não é só nas cidades. Por conta de trabalho, eu tenho viajado muito o Brasil e tenho conversado muito com comunidades tradicionais fora de São Paulo e que vivem na cidade também. Então, essa lógica equivocada que prioriza poucos e exclui muitos está fazendo com que a pobreza nas nossas cidades aumente e que essas pessoas sejam expulsas daquele núcleo mais privilegiado e com mais estrutura para se viver, e essas pessoas estão indo cada vez mais para as periferias, e quando essas melhorias chegam nessas periferias onde elas estão, fica tudo muito mais caro, elas são expulsas para
mais distante ainda do centro da cidade. Ou seja, o que eu vejo é que a gente tem uma grande bagunça nas nossas cidades. A gente não tem um ordenamento territorial. Embora a gente, nos últimos anos, tenha conseguido avançar em alguns instrumentos que regulam a terra e que ajudam no planejamento urbano, como o Estatuto da Cidade, como os planos diretores, ainda assim a gente, às vezes, segue modelos que não são adequados para as nossas formas de viver. A professora Emília Maricato costuma dizer que existem as ideias fora do lugar, né? Ou seja, durante muito tempo, quem pensou as cidades no Brasil pensou com o modelo europeu, que não é a nossa realidade. Então, a coisa não dá muito certo. Ela diz que a gente tem que pegar essas ideias e tirá-las do lugar, né? Adaptá-las à nossa realidade. Aqui em São Paulo, a gente teve 2 momentos de plano diretor, que foi na gestão da Marta Suplicy, e depois foi o plano diretor da gestão Haddad. Nesses 2 momentos, nós tivemos um avanço muito grande da participação das pessoas propondo soluções para a cidade. Na época, na gestão Marta Suplicy, foram formados subgrupos nas subprefeituras, onde cada subprefeitura fez um diagnóstico das suas realidades e fez proposta para os seus problemas, de acordo com o seu território. Foi um grande avanço. Foi a primeira vez em que a questão ambiental foi incorporada, de fato, como eixo estruturante para pensar a cidade. O problema é que esses planos, muitas vezes, eles são sensacionais na sua elaboração, mas na sua implementação eles não acontecem, porque muda a gestão, porque a Câmara Municipal resolve retalhar esse plano e não implementá-lo da maneira como ele foi concebido. Então, a gente fica com lacunas. Aí vem um novo plano diretor que repensa isso tudo de novo e acontece a mesma lógica. Agora, recentemente, a Câmara Municipal tentou mudar a lei de zoneamento de São Paulo com a desculpa de que a gente precisava movimentar a economia na época da pandemia e queria, mais uma vez, privilegiar a especulação imobiliária. Então, eu penso o seguinte, por mais que a gente tenha diagnósticos maravilhosos sobre a situação das nossas cidades ou até do campo, e hoje existe cada vez mais a necessidade da gente fazer essa conexão campo-cidade ou das regiões periurbanas e cidade, que é onde se produz o nosso alimento e onde se consome o nosso alimento, a gente precisa encurtar esses caminhos e os movimentos sociais e a agricultura familiar têm feito um esforço nesse sentido. Por mais que isso esteja acontecendo, eu penso que a gente ainda tem um longo caminho a ser trilhado no sentido de pensar a cidade de uma maneira diferente, porque se a gente tiver lacunas na educação, lacunas na cultura, lacunas no trabalho, a gente vai continuar gerando problemas ambientais nas cidades ou no campo. Os movimentos sociais, eles têm feito um trabalho, só para vocês terem uma ideia, eu trabalho numa organização não governamental e a gente está encerrando agora um programa totalmente voltado para cidades, onde nós apoiamos 150 projetos de comunidades de base em 10 regiões metropolitanas. Foi um programa que durou 3 anos. As soluções que o nosso povo tem dado para os problemas é excepcional. Só que essas pessoas não são ouvidas nas decisões, elas não têm espaço nas instâncias de debate e de decisão política. A gente apoia, inclusive, coletivos que querem se capacitar para poder incidir politicamente, não só executando de fato algum projeto. Isso é muito importante, incluindo mulheres, incluindo negros, incluindo quilombolas, incluindo indígenas nessas instâncias de debate. Isso é fundamental, porque as nossas cidades são plurais, nós temos todas essas populações vivendo nas cidades. Só que elas não são construídas nem pensadas para essa pluralidade de pessoas que vivem nela, e de necessidades, enfim. Então, quando a gente vê o resultado de 150 projetos, de fato, incidindo no território e modificando a sua realidade, a gente percebe o quanto que o poder público e os gestores públicos estão distantes da nossa realidade. O quanto que o pensar cidades oficialmente está atrasado e é cafona.
a gente não é moderno, a gente não é ousado, e quem quer que seja que assuma o poder público tem que ter a coragem de romper com algumas lógicas que até hoje nem os nossos governos mais progressistas tiveram. A gente sempre manteve as mãos dadas com a especulação imobiliária. O Minha Casa Minha Vida, por mais sensacional que seja em termos de produção de unidades habitacionais, em termos de números, em quantidade de habitação produzida, foi um fiasco e uma vergonha para a gente no aspecto socioambiental. A gente jogou nosso povo para as periferias da cidade, onde não tem estrutura, onde não tem transporte, onde não tem trabalho, onde não tem diversão. Foi governo nosso que fez isso. Um governo que se diz progressista, moderno, antenado, e que, na verdade, não fez isso. Um modelo de habitação que deu errado no Chile e que eles estão desfazendo tudo isso, porque as pessoas foram... a situação da moradia das pessoas foi precarizada nesse modelo de jogar as pessoas para a periferia. É onde tem terreno. Não, é onde tem terreno barato. E é onde as construtoras que vão fazer habitação popular estão topando construir. Mas não é assim que funciona. Tem que botar todo mundo morando onde já tem solo construído, onde tem estrutura para as pessoas viverem. Então, os nossos gestores políticos, porque, assim, técnicos, nós temos, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, maravilhosos. São servidores públicos exemplares na Secretaria do Verde, na Secretaria de Planejamento Urbano, funcionários de carreira que trabalham e pensam a cidade independente de quem é o gestor do momento. Eu trabalhei na Secretaria do Verde na gestão da Marta Suplicy, junto com o Adriano Diogo, e conheci vários técnicos de carreira e mantive uma relação muito próxima com eles, mantenho até hoje, e percebo que eles trabalham de forma obstinada em prol da cidade, independente de quem é o prefeito ou a prefeita, só que eles não têm espaço para trabalhar. Então, nem isso é dado, a possibilidade desses companheiros que são técnicos, que não têm nada a ver com política, mas estão dispostos a trabalhar pela cidade. A gente percebe até isso. Então, gestão Haddad, que foi a última, modernizou várias coisas, ousou em vários sentidos, como as ciclofaixas, por exemplo, mas manteve a lógica de especulação imobiliária sendo privilegiada, como em todo o governo que a gente teve até hoje. Então, para a gente ter uma cidade ambientalmente sustentável, socialmente justa e inclusiva, a gente tem que olhar todas essas frentes. A gente tem que ouvir a sociedade civil, tem que incluir ela no processo, porque senão a gente vai continuar tendo essas cidades decrépitas, porque a gente olha a cidade de São Paulo, quem vive aqui acha que é a última bolacha do pacote, e até as áreas mais nobres, entre aspas, de São Paulo, estão decadentes, estão precárias, falta serviço, calçada, não tem calçada para a gente andar. Tudo isso é questão ambiental, é bem-estar, é saúde, e isso não é levado em consideração na hora de se pensar a cidade. Então, eu acho que tem muita coisa envolvida no pensar uma cidade que hoje em dia não é levada em consideração nem pelos governos de esquerda. Nem pelos governos de esquerda. Então, essa confusão de coisas da cidade, eu acho que fica assim um pouquinho de... Eu botei um monte de coisa para fora, sem uma linha de raciocínio, mas é o que me vem à cabeça quando eu penso cidade e o que eu vejo por aí. Eu acho que a gente pode começar assim para daí trocando ideia e conversando mais a respeito. Então, acho que é isso. Ok, obrigado, Cláudia. Foi uma bela fala sua. Pela sua contribuição, por favor. Ok, gostei, Cláudia. Você levantou uma série de questões e eu quero comentar, se eu esquecer, me cutuca, principalmente nessa questão das oportunidades que a gente já teve e tem de avançar um pouco mais e que a gente ainda não conseguiu consolidar, e o porquê disso, né? Acho que a gente tem um pouco isso refletido. Bom, eu sou Elô, eu
sou socióloga, o Canário já me apresentou aí como socióloga e trabalho na área socioambiental já por várias frentes, né? Trabalhei no terceiro setor, trabalhei pela questão junto com os povos indígenas também um período, e trabalhei enquanto governo, na oportunidade mais no Espírito Santo, como secretária municipal de Meio Ambiente de Vitória, num governo também, um dos primeiros governos de esquerda no país, de Vitor Boas, do pessoal, na época mais aqui em São Paulo de Erundina, onde se tinha uma frente interessante de governos progressistas e prefeituras que pensavam a cidade de uma forma diferenciada, né? E hoje eu trabalho com o programa Unesco, o programa Reserva da Biosfera, e a gente trabalha na rede brasileira. O Brasil tomou por opção trabalhar uma reserva para cada bioma, para cada região biogeográfica, e a gente tem hoje 7 reservas, e isso nos dá também uma oportunidade em rede, de trabalhar em rede e de ter uma visão mais ampla, né, de outros biomas. Eu estou muito focada na Mata Atlântica, já há alguns anos, pela Reserva da Mata Atlântica, e também com um programa de uma outra rede, que é uma rede de mosaicos de áreas protegidas. É um instrumento novo de gestão, e uma busca de integrar um pouco as instâncias federal, estaduais e municipais na gestão das áreas protegidas, porque normalmente essas áreas protegidas são como fazendas com capatazes e fechadas, e a gente vê a necessidade de se trabalhar o seu entorno e integrar a população nessas áreas, né? Essas áreas ficam como tesouros protegidos. Eu tinha um amigo, me lembrei aqui agora, assim, que falava o seguinte: seria interessante se a gente fizesse unidades de conservação do humano fechada e deixasse as áreas protegidas soltas, porque o contrário fica muito difícil e a gente fica um pouco na dificuldade de dar sustentabilidade para essa economia e para essa vida que temos, né? Então, a Cláudia colocou uma coisa da resistência à questão ambiental e dessa visão compartimentada também, que tem que ser quebrada, né? Meio ambiente, educação, economia, saúde, isso para mim também não consigo ver e nem trabalhar de uma forma dissociada de todos esses aspectos, né? Se você quiser fazer uma área protegida, você tem que trabalhar o crime organizado, você tem que trabalhar com todas as formas de estresse e pressão daquele território, você tem que entender todo esse contexto e ter soluções para todo esse contexto, né? Quando quisemos trabalhar a questão do lixão, né, de Vitória, nós tivemos que trabalhar a questão da usina de lixo, tirar os catadores de lixo de cima do lixão, abrir cooperativas para as crianças de produção de picolé, sorvete, doces, tentar dar uma solução e uma visão mais integrada, porque não daria só para proibir e a destinação do lixo ali, mas teria que arranjar uma fonte de renda diferenciada. Agora se trabalha com a reciclagem, a gente iniciou ali um trabalho muito bom, nessa época ainda era muito inicial, todas as questões ambientais, no final da década de 80, a gente já vinha ocupando espaço, mas ainda tinha alguma dificuldade. Mas a Cláudia lembrou uma questão que eu acho que é importante: a questão ambiental sempre foi tratada como um reflexo burguês, um mimimi de algumas pessoas que queriam, né, se proteger os passarinhos, as florzinhas, e nunca entendida como uma questão estruturante e que deve ser permeada em todas as questões. Acho que a gente avançou, mas ainda existe essa visão, né, dissociada da questão ambiental, por exemplo, do desenvolvimento, o que é um equívoco, é uma grande miopia dos ambientalistas mais conservacionistas, que não têm essa visão também social e socioambiental, e do outro lado, dos empreendedores que acham que o meio ambiente atrapalha, quando ele traz uma sustentabilidade e dos recursos necessários, né, para a produção e de uma condição de vida, né, de água, de
de clima, de tudo isso que é fundamental, né? Nem a pandemia está sendo suficiente, que ela é uma consequência de uma série de faltas de defesa que o humano vem conquistando e de uma série de degradações. A gente tem essa leitura clara, isso está comprovado, né? Que nós temos essa pandemia e deveremos ter outras, e que ela vem muito da degradação ambiental e da falta de equilíbrio desses ambientes, né? Então, nem a pandemia, que traz isso muitas claras, está sendo suficiente para a gente mudar profundamente o nosso comportamento. Acho que está sacudindo um pouco, está dando para se refletir um pouco, mas eu acho que a pandemia passando, o consumismo volta, os lixões voltam, aliás, alguns até aumentaram, né, na pandemia, por falta de fiscalização e tudo. Você tem um despejo maior, aumentou um pouco o plástico com essas questões aumentou muito o depósito de plástico nessa pandemia. Então, a gente está vivendo um momento, que é um momento para a gente refletir e se repensar. Isso enquanto pandemia. E temos também o momento dos pandemônios, né, que a gente fala que não quer nos dar um minuto de paz, em termos, principalmente da questão ambiental, cultural e social no país, né, assim. Nós estamos... Eu já tenho um pouco mais de caminho que a Cláudia, imagino, assim, já estou há mais tempo aí nessa trajetória, e nunca foi fácil militar na área ambiental, mas nunca foi tão difícil, nunca foi tão impossível, e nunca se teve uma posição tão retrógrada e tão absurda como a que se tem hoje, né? Eu comecei a militar quando se falava, traga para cá sua poluição. Mas isso foi destampado, tinha um outdoor chamando a poluição, porque as fábricas significavam emprego, e era assim. Paulo Guedes falou isso de novo ontem. Paulo Guedes falou isso de novo levar para dentro da casa daquele senhor essa poluição. Mas assim, são coisas que a gente não está tendo sossego para pensar e para elaborar o que tem sido feito e dito. A gente avançou, apesar de toda essa resistência à questão ambiental, nós temos um arcabouço legal no país, super interessante e muito avançado em termos de América Latina, em termos de mundo mesmo. A gente tem várias iniciativas e fomos vanguarda em várias ações. Então, a gente conseguiu, aos poucos, em 2, 3 décadas, avançar com uma série de instrumentos e garantias, né? Não esperávamos que viesse um governo que a Constituição não é para eles uma cartilha, entende? Assim, então, se a gente não tem, né, até estatuto tem gafieira, se a gente não tem um regramento para as nossas posturas e nossas posições, se a gente não respeitar, fica difícil esse diálogo. Então, a gente está vivendo um momento... eu já estava até pensando em descansar um pouco, e de consultora eu passei mais para o ativismo agora, porque a gente está tendo que trabalhar, são processos, moções, alimentar Ministério Público, judicialização, cartas, manifesto, e todo dia tem uma tragédia grande na área ambiental. Então, não está sendo fácil conviver com o que o Brasil está oferecendo agora, enquanto governo federal, principalmente. Então, assim, o estímulo a queimadas, o estímulo a desmatamento, voltaram a aumentar os índices, que foi um trabalho imenso para reduzir o desmatamento no Brasil, na Amazônia, na Mata Atlântica, que só tem 17% restante, eles agora voltam a desmatar, né? Eles criam o dia do fogo, né? Uma coisa induzida, comprovadamente criminosa, e que isso não foi bem apurado, e deveria. Acusaram primeiro uma ONG da responsabilidade na Amazônia, quando a gente tem todo o indício e testemunhos de que isso foi provocado. Isso foi provocado, e houve uma conivência e talvez participação do próprio governo. Então, isso deveria ser melhor investigado. A gente tem uma impunidade para o derramamento de óleo. Não foi um acidente. Não foi um acidente o derramamento de óleo.
Isso, por que não é apurado? Por que não é criminalizado e judicializado os responsáveis desses crimes? Né? Então, tudo isso tem nome, tem autor, tem participação, e cada vez mais a gente tem visto, da parte do próprio ministro, uma série de ações que levou com que as redes de ONGs, que a gente até tem buscado se unir entre a rede de ONGs da Mata Atlântica, a rede de ONGs da Amazônia, Pantanal e tudo mais, para tentar se fortalecer, para dar um salto. Temos trabalhado muito com a porta do legislativo, buscando, com toda a dificuldade dessas instituições, aliás, são gerais, né, as dificuldades no Brasil, institucional, a gente tem conseguido, pela frente parlamentar, brecar algumas leis e alguns decretos absurdos, que internacionalmente desperta maior revolta com o papel do Brasil nesse processo, né? Então, nós temos recebido, por trabalhar em rede também, com articulação internacional e tudo mais, telefonemas de vários países perguntando como que a gente pode ajudar o Brasil a não retroceder tanto. Né? Não é uma questão, eu não chego a me envergonhar, entende? Assim, que antigamente eu falava que vergonha, eu falei, não, a gente sabe que isso não é o Brasil, a gente sabe que isso é um movimento. Agora é uma questão que a gente vai ter que elaborar e conseguir virar, porque eles foram eleitos, eles estão aí por falhas e de um contexto mais geral, né? E que a gente vai ter que enfrentar e fazer essa virada, né? Então, eu acho que temos que respeitar, a única base. Quando eu fui secretária de Meio Ambiente, que a gente claramente atuou muito na contramão do que vinha sendo feito, né? A gente saiu com 90% de aceitação da população na questão ambiental, né? E no governo, também nesse período do governo de Vitor Guaes, lá no Espírito Santo, de Vitória, no município, a gente saiu com mais de 80% de aceitação em todas as áreas. E a gente trabalhou integrado. Era um prefeito que tinha sensibilidade ambientalista, um secretário de educação que tinha sensibilidade ambientalista, secretário de obras, todos, a gente trabalhava em equipe. E isso tem que ser, a gente tem que conseguir fazer uma ação articulada e transfronteiriça mesmo de todos os segmentos e setores. Né? Então, a gente tem que trabalhar permeando essas ações e se articulando. E eu acho que, se a gente não se mobilizar, e está indo muito rápido, eu trabalho muito na articulação também com gestores de áreas protegidas, e aí com gestores municipais, estaduais e federais. E os gestores federais não podem mais falar, eles não podem mais falar para fora e nem horizontalmente. Eles têm que falar para cima falar para a gente. Não existe mais abertura de diálogo e de participação. Isso é muito complicado, isso é muito difícil. Agora, a gente está aprendendo, a gente que eu digo, aí eu falo tanto enquanto reservas da Biosfera, enquanto militantes da área ambiental e ativistas socioambientais, a gente está aprendendo que rezavam muito na cartilha federal. E a gente tem que ter uma articulação muito mais forte com os municípios, com os estados e horizontalmente. O que está nos segurando são as redes, o que está nos segurando são os colegiados, então a gente tem que se apropriar desses instrumentos. Ganhar o governo, Cláudia, assim, comentando dentro dessa questão que você colocava, ganhar o governo nem sempre é ganhar o poder total para agir. Entende? Assim, é uma etapa de avanço que tem que ser muito bem aproveitada para que a gente um dia possa ter o poder. E o poder vai estar numa sociedade mais educada, numa sociedade que se aproprie mais do seu território, da sua cidade, e que determine mais o seu amanhã. Então, a gente ainda está muito omisso por uma série de sequelas aí de ditaduras e processos
não participativos. Estamos num momento de retrocesso, mas eu quero acreditar que a gente vai transcender as nossas vaidades, diferenças e nos unir por uma questão maior, que é defender o nosso patrimônio, seja legal, institucional, como também o nosso patrimônio ambiental, as nossas cidades, os nossos espaços, porque estão sendo destruídos e ninguém é dono deles, a não ser o povo brasileiro. Então, ninguém delegou, né, a propriedade daquilo que é de todos. Então, a gente tem que realmente incorporar isso e defender partidariamente, em termos de movimentos, entende? Assim, essa articulação é fundamental. Eu acho que tem uma série de discussões e nuances que têm que ser consideradas, que vão ter que ser trabalhadas, mas eu sou muito favorável, nesse momento, da gente buscar se aliar, né, na ponta, com toda a população, com esses movimentos. A gente trabalha com o socioambiental, com os colegiados, com povos tradicionais. O que está sendo feito, gente, com os indígenas, com os quilombolas, com os povos, com os pescadores, com as comunidades tradicionais do nosso país, é uma covardia. É uma covardia. Algumas coisas vêm a público, como a questão da saúde, o tratamento de Covid para a população indígena da Amazônia, que eles tiraram uma série de questões que eram previstas para todos os povos. Então, eles são explícitos na exclusão desses povos, né? E a gente tem até uma lei que deu a eles uma garantia de seus direitos e dos nossos deveres para com esses povos. Então, assim, é muito triste. Quando está passando a boiada, pisoteando do jeito que está em cima da questão social, da questão ambiental, da questão econômica e da saúde dessa população, a gente fica um tanto desestruturado. E por isso que, mesmo desestruturada, eu aceito convites como esse da Bia para a gente se provocar um pouco e iluminar um pouco quais são as nossas saídas. Que eu acho que são pelo nosso diálogo, pequeno e mais amplo, por nossa militância, por não baixarmos a guarda, e dentro da nossa capacidade de luta e resistência, que a gente já estava meio que acomodado, cheio de tititi um com o outro, né? Que a gente enxergue mais o nosso país, o nosso povo e faça um trabalho melhor nessa direção, né? Não estamos num momento bom, mas eu sou sempre otimista e resistente e resiliente. A gente renasce a cada dia, né, nessa questão. Aprendemos muito a ficar por baixo e voltar para cima, ficar por baixo e voltar para cima. Eu acho que a vida é isso, né? Ela não é quadrada, por isso roda e o mundo gira, entende? O mundo não é plano. Esse terraplanismo, essa visão anticientífica e tudo mais, é tão absurda que é até difícil a gente discutir. Mas temos que abrir espaço para os nossos cientistas, para os nossos militantes, para os nossos ativistas, e temos que nos unir. Porque só de baixo que a gente vai conseguir reunir novamente todo mundo e fazer isso ficar mais forte. A gente estava meio acomodado. Eu sinto que a gente se acomodou e isso fez com que tudo eles fossem apropriando. Então, o último pontinho, eu não sei do tempo, gente. Eu falei que eu não ia falar 5 minutos, mas não sei nem que tempo eu falei. Dentro do que a Cláudia coloca, que as questões não estão dissociadas, e dentro dessa visão mais sociológica, né, do que está rolando, é uma coisa que a gente ainda vai ter que digerir e elaborar muito. Por exemplo, o maior problema, eu estou trabalhando com um grupo de áreas protegidas da região da Cantareira, que além de sofrer o impacto do Rodanel, né, assim, que foi suprimindo 124 hectares numa cidade de 18 milhões de pessoas e, né, sem uma justificativa, né, de locomoção decente, né? O que vai trazer de benefício é muito maior do que o custo ambiental e social que gerou, além da própria corrupção envolvida no processo, que está aí vindo aos poucos à tona. Nessa região, o maior problema dos gestores das áreas protegidas, federal, estaduais e municipais,
não são só a especulação, não é mais a especulação imobiliária, ou isso, aquilo, ou a ocupação dos excluídos e tudo mais. É o crime organizado. O crime organizado está se apropriando dos loteamentos, está loteando áreas protegidas. Os gestores ambientais estão tendo que enfrentar a milícia em campo. Então, essa questão é uma questão social, econômica, ambiental, uma questão ilegal, e que a gente tem que ficar muito centrado para não deixar que ela se expanda mais do que já se expandiu, em termos nacionais e internacionais. Temos que brecar tudo isso para a gente conseguir também trabalhar a questão do tráfico, a questão de droga, de espécies, e as áreas protegidas e tudo que a gente tem, né, na nossa sociedade. Não dá para ser governado e a partir da infiltração desse tipo de ação ilegal e desse tipo de organização ilegal. Então, acho que a gente tem que cobrar muito das instituições responsáveis que enfrente isso e que consiga rastrear e frear esse processo para que a gente consiga sobreviver e deixar sobreviver todas as nossas cidades e o nosso país. Isso é uma coisa muito séria e muito grave que deve ser prioritária para qualquer frente governamental ou não governamental, porque isso atinge a todos e vai atingir algumas gerações ainda. Então, acho que a gente tem que analisar muita coisa que está acontecendo e que a gente não sabia, e que está vindo à tona. Então, a gente tem que acabar de levantar esse tapete e tirar toda essa porcaria que está debaixo dele para a gente conseguir navegar e propor uma cidade, um estado, um país melhor para a gente. É por aí. Estou muito brava, gente. Tem até que controlar um pouco. De fato, a gente vive, né, um momento muito ruim no país, né, em todas as direções que a gente olha, e ultimamente a gente tem visto, né, o país praticamente tocando fogo, né, e sendo consumido por um vírus, né, e tudo isso tem custado muito para o povo. Eu acho assim, né, a ideia exatamente das lives que nós fazemos é exatamente levantar as questões e procurar sempre ver sobre aspectos que as pessoas normalmente não estão vendo, né? Então, às vezes a gente não se atenta muito com aquilo que está diante dos nossos olhos, como a fala de Cláudia, por exemplo, que levanta muito a bola da questão. Quer dizer, não é uma questão ambiental socialmente, não é cuidar das florzinhas, né, da grama do parque, das árvores coitadas da Amazônia. Tem uma questão social inteira envolvida nisso, né? Quer dizer, ou a gente, como sociedade, resolve enfrentar esse problema, como você falou, ou a gente não vai sair nunca dessa situação. Vai entrar governo, sair governo, progressista, atrasado, e a gente não vai. Eu queria, Cláudia, você que tem mais assim, um foco maior nessas, pelo menos na sua fala, nessas questões voltadas mais para o urbano, né, vamos dizer assim, para essa questão do ambiente urbano, e você trabalhou na prefeitura, você tem uma vivência grande nisso. Você acha que a gente tem legislação hoje para enfrentar isso, o problema de falta de legislação, ou assim, falando em português bem vulgar, é de falta de vergonha mesmo, de falta de entendimento político de que o ambiente que a gente vive na cidade é vital para a gente? Legislação, como a Heloísa falou, o Brasil, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, voltado ao tema ambiental, ou mesmo às questões urbanas, de planejamento e ordenamento do território, nós temos uma legislação vastíssima, moderna, e eu acho que não é lei que falta vontade política, como sempre. Competência técnica nós temos, é o típico caso da ciência brasileira. A gente tem competência técnica, a gente tem recurso suficiente, mas não tem investimento, não tem vontade política. É a mesma coisa. Isso em todos os níveis, em todos os níveis.
Algumas vezes a gente avança um pouco, mas aí vem uma outra gestão que volta tudo para trás e a gente não sai disso. Então, eu acho que legislação não falta. Eu queria aproveitar e comentar uma coisa que a Heloísa falou, sobre as unidades de conservação, os mosaicos, né, das áreas protegidas, e isso me remeteu a um programa que uma chamada de projetos que a minha organização abriu e apoiou recentemente, voltada para a Covid-19. Os povos tradicionais, eles vêm sofrendo de uma tal forma com a degradação ambiental e a perseguição que é feita a eles e a invasão que é feita aos seus territórios desde sempre. Só que agora a gente tem pela primeira vez um governo que vai até a televisão e fala, beleza, pode fazer. Antigamente, nenhum governante, nenhum presidente da República, nenhum ministro de meio ambiente, por mais que tenha relevado as coisas ilegais que aconteciam, nunca chegou a esse limite de falar, olha, tudo bem, pode invadir, está liberado. Então, o que antes já acontecia, agora está acontecendo num volume que vocês não têm noção. Bom, todo mundo sabe que o Brasil é o que mais mata ambientalista no mundo. Aqui no Brasil, nós temos um número horroroso de mortes de militantes, ambientalistas e ativistas nessa área. Desde que o atual governo federal assumiu, o número de mortes no campo, na floresta, dos defensores de territórios aumentou de uma tal forma que, dentro da minha organização, que é um fundo que financia com recurso financeiro projetos, nós tivemos que criar um programa específico para apoiar defensores de territórios, porque os pedidos de socorro começaram a chegar num volume assustador. Mulheres, por exemplo, que vão para o enfrentamento com os garimpeiros, com os grileiros, e que são ameaçadas a ponto de ter que pegar os seus filhos e fugir para uma aldeia indígena próxima à sua casa para ficar escondida lá. Então, assim, ela perde tudo. Ela perde a casa, ela perde roupa do corpo, ela perde documento, ela perde tudo. Ela tem que abandonar a casa dela e se esconder, porque senão ela vai ser morta pelos bandidos, que são bandidos que estão invadindo a terra dela. Então, a gente teve que apoiá-los nesse sentido. Para a Covid-19, os pescadores que já tinham sido impactados fortemente pelo derrame de óleo no Nordeste, na sequência veio a pandemia, parou o turismo, fechou hotel, pousada, eles estão literalmente morrendo de fome. Em Recife, por exemplo, você tem o Porto de Suape, que foi uma aberração, que devastou o território no nosso governo federal. Lembrando disso, Porto de Suape, quando ele foi construído. Todos os pescadores da região tiveram a sua terra desapropriada, não receberam indenização de acordo, adoeceram fisicamente, emocionalmente, foi tirado o sustento, foi tirado tudo deles. Na sequência, vem derrame de óleo, na sequência vem pandemia. Então, a gente tem uma parcela da nossa população que a gente acha que na cidade é onde a gente mais percebe as diferenças sociais, por conta de favela, de falta de saneamento, mas isso não é verdade. Às vezes aqui, pela proximidade do território, a gente até consegue ter uma rede de solidariedade que, nos momentos mais críticos, consegue ajudar uma comunidade ou outra, como a gente viu agora na pandemia, algumas favelas se organizando fortemente e cuidando do seu território. Mas quando a gente pensa numa dimensão de Amazônia, isso é muito complicado. Nós recebemos um projeto, Heloísa, agora para a Covid-19, das RESECs do Pará, da costa do Pará, para trabalhar em rede e se fortalecer para conseguir produzir mais
e conservar o seu território. Foi sensacional. Então, assim, a gente está vivendo uma situação que nunca eu imaginei que a gente fosse retroceder tanto, mas o que me fortalece, e aos meus colegas de trabalho, é saber que existe uma resistência na base dessas comunidades tradicionais, das organizações da sociedade civil, que não estão ligadas a partidos políticos, que não estão ligadas a instituições governamentais, é uma coisa bastante horizontal, elas estão resistindo bravamente. Então, eu acho que um dos caminhos para a gente conseguir, até eu vi aqui no chat uma pergunta do Michel, ele está dizendo, vocês consideram a reação dos profissionais e militantes do meio ambiente suficiente para enfrentar o governo Bolsonaro? Eu acho que não. A gente tem que fortalecer fortemente essas comunidades de base que conhecem o seu território, que sabem dos seus problemas, que sabem, acima de tudo, quais as soluções que eles têm que dar para esses problemas. Eles têm que ser, sozinhos também não vão conseguir, assim como nós, ambientalistas, técnicos, também não vamos conseguir. A gente tem que formar uma grande rede de resistência, mas, acima de tudo, fortalecer quem está no território. Porque eles é que estão indo para o enfrentamento de verdade, às vezes com a própria vida. De fato, um enfrentamento com a própria vida para defender as suas tradições e territórios. Então, eu acho que ou a gente se organiza numa grande coalizão de técnicos, de políticos que, obviamente, como a Frente Parlamentar pelo Meio Ambiente que a gente tem no Congresso, o Nilton Tato é um dos exemplos que está trabalhando fortemente nesse sentido, e as comunidades tradicionais, ou então, acabou, a gente está vencido porque nada que se faz reverbera no governo. Eles não são detidos por absolutamente nada, nada. Talvez a única coisa que possa frear um pouco essa boiada que está passando seja a questão econômica mesmo. Se nós começarmos a sofrer boicote de grandes corporações que não comprem mais os nossos commodities, talvez isso acorde um pouco a equipe econômica. Nós temos equipe econômica no governo, acho que já nem tem mais isso, mas enfim, quem sabe isso acorda um pouquinho o Chicago Boy para ele tomar uma atitude de gente grande, porque ele mesmo acabou de dizer que a poluição é bem-vinda, coisa que a gente ouvia na década de 70, na época dos militares, que venham os poluidores porque isso significa desenvolvimento econômico, quer dizer, é uma loucura o que a gente está vivendo. Nessa questão que o Michel coloca, é claro que não somos suficientes, mas eu acho que a gente está conseguindo retomar aí as energias, uma luta que a gente não esperava que fosse tão grande. A gente sabia que não seria boa, mas nunca imaginávamos que ela fosse tão violenta, tão forte como está vindo essa pressão. Mas não só somos suficientes, como também não é suficiente reunir banqueiros, reunir empresários e fazerem uma pressão, porque estão perdendo dinheiro no mercado internacional e no mercado nacional com essas questões. É uma situação muito atípica, né? Porque sempre, até aqueles que sempre foram contrários à questão ambiental, eu acho que agora estão querendo investir, não porque tenham a mesma crença e as mesmas metas que temos de conservação e de sustentabilidade, né, em termos de vida, mas mais para preservar os seus investimentos, os seus empreendimentos. Então, nem esses, o Salles, pouco depois que teve a manifestação dos ministros de Economia e dos banqueiros e dos empresários, ele falou em reduzir a meta do desmatamento, que estava, esse negócio de desmatamento verde, tentou reduzir e eles, por dentro do próprio governo, não foi possível. Mas não é porque nós, ambientalistas, convencemos a ele disso, é porque hoje a questão ambiental está incorporada de uma forma muito mais forte no mercado,
né? E isso significa uma série de questões, tanto de possibilidades que estamos perdendo em termos econômicos, de crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade, quanto de perda e retrocesso em termos do nosso patrimônio. A nossa riqueza é imensa. Todo mundo sabe e se orgulha, bate no peito para falar disso. Mas, se depender de quem está aí, ela vai toda para fora. Vai toda para fora. Eu acho assim, se alguém souber quem é, se a gente fizesse essa pergunta, quem que derramou aquele óleo, quem que é o responsável? Será que é um brasileiro? Quem é que está a serviço aí? Então, a gente tem que investigar melhor esses fatos e saber que a coisa não se fecha muito aqui. É uma coisa muito mais globalizada e muito mais perigosa do que a gente imagina. E, para isso, a gente vai ter que ser muito mais forte, reunir com todos, dentro daqueles que são possíveis. Né? Na manifestação do ano passado, que teve por conta das queimadas, foi ano passado ou foi esse ano? Já nem lembro mais. Não que teve aquela que... Não, aquela... Quando... Sim, teve... Não, foi esse ano, não, foi ano passado. Final foi ano passado. Isso, teve uma grande manifestação na Paulista, que depois a gente seguiu ali para onde é o Ibama, na Alameda Franca. Eu encontrei, estava muito cheio, e eu encontrei vários companheiros, né, da área ambiental, e eu encontrei gente que eu nunca tinha visto em manifestação na Paulista, conhecidos meus. Nós trabalhamos, na época da faculdade, a gente tinha um grupo de resgate de mamíferos marinhos, na época em que a gente usava rádio amador, não tinha celular, não tinha nada, né, para resgatar os bichos na praia, e é um pessoal mais conservador, mais, não chamaria de esquerda, mais ambientalistas. E eu nunca tinha visto essa gente na rua por qualquer motivo, e eles estavam lá, assim como outros. Eu falei, opa, eu acho que a coisa pegou, porque não somos só nós que estamos lá pela educação, pela saúde, que a gente, né, já tem a marca do nosso pé lá na Paulista. Eu nunca tinha visto essa gente na rua. Então, realmente, essa coisa do descontrole do governo federal com a questão ambiental, que foi, ao longo dos anos, incorporada pelas pessoas e ganhou a simpatia, digamos assim, das pessoas, né? Porque até moderno você ser ambientalmente, né? Eu reciclo lixo, eu faço isso, eu faço aquilo, tudo bem, não importa qual o motivo, que venha mais gente praticar isso tudo. Mas eu nunca tinha visto essas pessoas, então eu acho que está aumentando a consciência, está aumentando a percepção, e precisou de um governo enlouquecido fazer essas insanidades para cair a ficha dessas pessoas, de uma coisa que já está acontecendo há tanto tempo e que agora fugiu totalmente do controle, fora dos padrões que a gente estava acostumado, né? Então, eu acho que a gente conta, sim, apesar dos pesares, com um novo segmento na sociedade disposto a brigar por essas questões ambientais que, como o Canário falou, não é só a árvore, a água, o lixo, mas é tudo isso que a gente está falando, né? Agora, falta informação para as pessoas perceberem que, quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de tudo isso, porque ainda quem não é militante da área, quem não é ativista, fica com essa imagem fragmentada. Se a gente conseguisse fazer com que essas pessoas percebessem o quão grande é essa temática e quanta coisa está envolvida, e que no seu dia a dia, quase tudo que afeta negativamente a ele é porque a questão ambiental não foi respeitada, a questão social não foi respeitada, eu acho que a gente conseguiria fazer uma transformação, mas esse é um processo absolutamente longo. Agora, para o enfrentamento tem que ser alguma coisa mais rápida e mais certeira, porque senão a gente não vai conseguir, não vai ter mais nem o que proteger daqui a pouco. A gente está caminhando ali já para os, infelizmente, né, para os minutos finais aqui do nosso papo, que está muito bacana, muito ilustrativo, ensinando um monte de coisa para a gente. Eu acho que uma coisa que você falou agora no fim, Cláudia, é interessante, né? Entre os muitos paradigmas que o governo de Bolsonaro quebrou,
Eu acho que essa questão ambiental foi um deles. Quer dizer, se a gente olhar para o passado relativamente recente, a questão ambiental era meio que pintada como um entrave ao progresso, vamos dizer assim, né? Essa visão que você falou de Guedes, né, de que a poluição é um sinônimo do progresso, a resistência aos processos de como é que chama, de licenciamento ambiental. No governo de Lula chegou a ter atritos pesados em relação a isso, né, do atraso que o licenciamento ambiental causava na implantação de grandes projetos de desenvolvimento nacional. E eu acho que Bolsonaro deu um chute nisso daí, né, e mostrou, de fato, o que é, né, você não cuidar da questão ambiental. E aí eu queria, assim, para a gente fechar a nossa live, a experiência de vocês é uma experiência mesclada, né, entre a área pública, né, o governo, e o que se chama, né, conceitualmente, de terceiro setor, né, as ONGs, as organizações não governamentais, de alguma forma. Eu não sei se é uma impressão minha, que não tenho não tenho até muita informação sobre a forma como essas coisas estão articuladas no Brasil, mas me parece que a ação ambiental hoje é muito mais dependente das ONGs do que da própria ação direta do governo. Quer dizer, você tem muito mais organizações do terceiro setor voltadas para os cuidados do meio ambiente do que o governo. Isso é verdade ou é uma sensação errada minha, uma percepção errada minha? E aí vocês aproveitam e já dão uma fechada para a gente não extrapolar muito o nosso tempo da live. Lembrando que a seguir tem aí nosso companheiro Michel, que sempre fecha as nossas lives com uma canção. Eu acho que o papel das ONGs na questão ambiental é bem forte do terceiro setor, né? Principalmente quando você trabalha para a abertura dessa questão para outros segmentos e para a participação, né? O papel do governo, em termos de recursos, sempre foi o menor orçamento, né? Eu lembro que mesmo na prefeitura, com um governo, uma frente bem ambientalista, o orçamento da Secretaria de Meio Ambiente eu converti em Coca-Cola, entende? Assim, para a gente saber quanto que a gente tinha de dinheiro nesses orçamentos. Então, a gente tinha que trabalhar com recursos das outras secretarias, porque não tinha dotação orçamentária suficiente. Então, os governos sempre é um dos menores orçamentos, o orçamento ambiental. E daí, essa parceria e essa articulação internacional com as ONGs e tudo mais. Depois, o Brasil atrai muito esse tipo de apoio pelas riquezas. É claro que tem interesses que nem sempre são transparentes e são os ambientais. Tem todo tipo de mesclagem nesse processo. Mas, com certeza, a gente tem uma articulação muito forte com o terceiro setor na sustentabilidade financeira das ações ambientais. Então, assim, tem quase que uma dependência, né? Agora, isso vem mudando um pouco quando você faz uma previsão orçamentária e um planejamento orçamentário para os estados, municípios, já vem ganhando um espaço um pouco maior. Mas isso é uma coisa também a se avançar. Isso também se dava nos partidos, sabia? Eu já tive uma militância partidária também, e quando se reunia a nacional, e eu tinha uma representação na área ambiental, as passagens do pessoal do meio ambiente eram do bolso. O pessoal tinha que pagar se quisesse, porque o partido não tinha dinheiro suficiente para pagar também esse pessoal do meio ambiente. Então, assim, foi de ônibus para Brasília, 300 horas de... Então, isso era uma questão que também, né, nos partidos mais progressistas, a gente custou a ter esse direito, né? Não só enquanto mulher, mas também enquanto... Mas acho que hoje essa coisa vem avançando e diferenciando. Então, acho que tem esse avanço, tem essa questão, tem uma ameaça fortíssima, e, de fato, um retrocesso acontecendo, a gente está perdendo, nós vamos ter que reconstruir espaços e estratégias que estavam mais sólidas, mas eu acho que a gente ainda tem muito, e a gente tem que defender esse muito que temos para sobreviver aí e passar esse tsunami.
essa pandemônio junto com essa pandemia. É verdade. Não só o orçamento das secretarias sempre foram os menores, como sempre foi moeda de troca, junto com esporte e cultura. Então, quando se faz as alianças para ganhar governo, o que sobra para os aliados é sempre o menos importante, o menos, né, que tem menor orçamento, que é meio ambiente, que é cultura, que é esporte. Mesmo assim, ainda a vontade política conta. De novo, na gestão da Marta, o Adriano Diogo, quando assumiu a secretaria, os 2 primeiros anos ficaram na mão do PSDB, da Stella Goldstein. E aí, os 2 últimos anos do governo foi para a mão do Adriano Diogo. E aí, a gente conseguiu fazer uma pequena revolução lá, com pouquíssimo recurso. Nós começamos a fazer um trabalho muito próximo com a Secretaria de Relações Internacionais, que tinha no governo. Foi criada a URBS, que era uma conferência voltada para as cidades, e que vinha gente do mundo inteiro, das principais cidades que pensavam planejamento urbano e faziam aqui no governo, na cidade de São Paulo. Então, a gente avançou muito a partir da Secretaria de Meio Ambiente, pensando planejamento urbano. Isso foi uma inovação, mas porque existia vontade política, que orçamento a gente quase não tinha. Tem muito dinheiro para bancar as organizações não governamentais, as ações de governo, o que quer que seja. O Fundo Amazônia, por exemplo. O Fundo Amazônia, que foi rechaçado por esse governo, estava trazendo bilhões para o Brasil, que não era nenhum favor, era pagamento por serviços ambientais prestados pela nossa floresta, coisa que a gente já fez, é um dinheiro que é nosso, e que o governo norueguês estava mandando para a gente, estava pagando a gente para prestar serviços ambientais para o planeta, e o governo federal falou, não quero mais esse dinheiro que é nosso. Olha a burrice deles. Esse dinheiro estava bancando pesquisa científica, organizações não governamentais que estão defendendo de verdade a floresta, protegendo os povos tradicionais. Então, só que tem que entrar na pauta de prioridades dos governos. Na hora que a questão ambiental entrar na pauta de prioridades, o recurso vem. Mas é o que temos por enquanto. Eu concordo. Ok. Chegamos aqui no nosso tempo. Queria agradecer muito a vocês pela aula que vocês deram aí para a gente sobre política, sobre o ambiente, sobre os limites dos nossos próprios governos, né? E o tanto que a gente tem que avançar na sociedade e dentro do partido, né, para fazer e trazer essas questões para a linha de frente, né, como deve estar, não só como uma questão de proteção das plantinhas, mas como uma proteção da própria geração de valor, né? Quer dizer, daqui a pouco a gente não tem mais onde plantar, onde colher, o que fazer, onde pescar, o que pescar, enfim, você vai ter um país... Oi? Onde respirar. O que respirar, né? Vamos andar de máscara contra gases, né? Não mais contra a Covid. Né? Vocês não viram que a poluição aumentou agora com a flexibilização da quarentena? Já voltou a ficar ruim lá, né? Tem jeito. Sim. Eu queria lembrar aqui, até uma pessoa que vinha falando que vou conversar ainda melhor com ele, em termos de data, dele trocar essa conversa também nesse grupo, que é o Ailton Krenak, que é um grande amigo, e dentro do que a Cláudia estava colocando da resistência, né? O Ailton, ele até é conselheiro também da reserva da Mata Atlântica, e aí perguntaram para Ailton, né, como que os índios pretendiam resistir ao Bolsonaro. Aí ele falou, da mesma forma que há 500 anos, há mais de 500 anos, a gente vem resistindo, eu estou preocupada com os brancos. Então, acho que a gente tem um papel aí muito forte, eles estão sofrendo muito, mas realmente tem essa resistência, essa organização forte, né? E estão agora trancados nas suas aldeias,
tentando sobreviver, por exemplo, o Grupo Krenak até hoje não teve nenhum caso, e participando muito. Eu acho que é um papo que vai ser interessante abrir aí com esses povos, com esses representantes, com grandes lideranças, que podem dar uma luz nessa compreensão melhor entre homem e sociedade, aí, da natureza de uma forma mais ampla, vendo a gente dentro dela. Né? É isso aí. Muito obrigada pela. Eu trabalho com 2 filhas do Krenak na minha organização. Oh, que maravilha! Inimá e Maíra. Sabem Que tudo bom. dos povos indígenas. Sim, ele é muito iluminado. Ele né? é sensacional. Ele é. Quem sabe a gente não consegue trazer ele aqui para uma conversa. Junto, quem sabe, um papo em família. Eu sei. As meninas dão uma aula para gente as meninas dão uma aula para gente sobre a questão indígena. Elas são maravilhosas. Vamos fazer isso, Cláudio. Fica aí um pedido da gente, né, para que você consiga articular com elas uma conversa. Falar um pouco sobre os povos indígenas. Vamos tentar. A agenda do Ailton está complicada, mas. Ele é muito invisível, né? Assim, nas questões, e ele aceita umas coisas assim, bem. Ele gosta dessa questão mais reservada, e também ele gosta, porque ele tem possibilidade de entrar mais fundo e mais natural. Vou tentar ver com a Ailton. Aqui é quase uma família, a gente não tem uma audiência. A gente convida as meninas também. Isso. Agora, eu só queria dar uma sugestão a vocês. Diga. Não que a gente corra algum risco, mas dependendo do convidado ou do tema, a gente precisa tomar bastante cuidado na questão da segurança na comunicação. Isso é uma coisa que a gente tem debatido bastante dentro da minha organização, porque através da gente, os nossos grupos apoiados podem ficar bastante vulneráveis. Então, claro que isso aqui é aberto, é uma democracia, a gente pode conversar e falar sobre o que quiser, mas fica como sugestão, dependendo do tema, dependendo da pessoa que vem falar, eu acho importante a gente, porque o pessoal que foi acusado lá de colocar fogo em Alter do Chão, eles estavam bastante vulneráveis nessa questão de segurança, e das informações que eles tinham dentro dos seus computadores, de tudo, não tinha nada criptografado, não tinha nada protegido. A polícia foi lá, captou os computadores e teve acesso a todas as informações que eles queriam e que eles não queriam sobre as organizações, e a gente sabe que existe uma justiça, né, que pode usar essas informações da maneira como quiser e criminalizar os movimentos sociais da maneira que bem entende. Então, isso é uma coisa para a gente também prestar atenção e tomar um pouquinho de cuidado. Com certeza, Cláudio. Eu acho que está chamando a atenção de uma coisa importantíssima nesses tempos atuais. A gente viu aí agora o Ministério da Justiça com um departamento igual que tinha no tempo da ditadura, né, que fazia relatórios sobre comportamentos das pessoas antifascistas, seja lá do que for. E a gente não está imune a esse tipo de coisa, né? Tem pessoas que a gente corre, de uma forma geral, nós aqui, né, nós três, corremos um risco muito diferente das pessoas com que você trabalha, por exemplo, né? Eventualmente falar o nome de uma pessoa dessa que pode significar uma ameaça real para elas, né? Então a gente tem que ter mesmo muito cuidado com a segurança, não só nossa, né, mas principalmente dessas pessoas que estão expostas diretamente mesmo aí na verdadeira linha de fogo, né, em todos os sentidos, tanto da bala quanto do fogo que colocam aí, né? Eu acho que como você falou, aqui é o lugar que se mata mais ambientalista, e eu acho que hoje em dia dos movimentos sociais, né, talvez o mais que seja mais atacado com violência seja, de fato, o movimento ambientalista, né? Porque tem interesses econômicos imensos por trás de cada reserva, cada curso d'água, cada coisa que tem aqui, né? Então, acho que esse cuidado é fundamental. Mas você podendo articular para a gente uma conversa
mesmo com as filhas do Krenak, que você falou que são pessoas que conhecem bastante essa questão, a gente ficaria muito feliz de trazê-las aqui junto com vocês e a gente bater um papo como esse que a gente está batendo aqui, que é uma coisa... Para a gente aprender, né? Para a gente aprender. Porque eu acho que é um tema tão... eu acho que a ideia da gente é exatamente essa, né? É trazer esse tipo de coisas que a gente normalmente não tem muita informação, né? Debater conjuntura a gente debate todo dia, né? Falar mal de Bolsonaro também a gente fala de qualquer jeito. Mas mostrar esses aspectos... Protege a não falar o nome e a coisa. Agora, os dele, de Salles, é impossível não falar o nome. Terezinha fez uma pergunta aqui que eu nem fiz para vocês, porque essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que a gente faz para se livrar de Ricardo Salles? Pois é, tem que lembrar que ele foi o coordenador do Movimento em Direito do Brasil, né? Então a gente tem que se livrar de muita coisa aí, porque não é só dele. Foi secretário aqui, né? Hã? Foi secretário aqui em São Paulo. Foi processado, condenado. Exato. A gente está com uma ação com várias ilegalidades e também a coisa não anda. O moço é forte, ele representa muita coisa. Exatamente. Né? Bom. Nem abaixinado de ministros da economia com banqueiros, empresários e rumo. É verdade. É fortinho. Mas eu acho que muito gostoso, foi muito gostoso esse papo. Quero, Cláudia aí, que é da... Nós estamos aí, a gente já deve ter se cruzado para cima e para baixo, pelo que eu estou sentindo. Certeza. Com isso, aquilo, mas a gente precisa se aproximar mais e vamos conhecendo, sempre é bom. Com certeza, com certeza. A gente também. E a gente elabora. Cada vez que a gente está aqui escutando e falando, debatendo, a gente está elaborando tudo isso e tentando se iluminar para dar essa virada. O que a gente faz? O que nós fazemos? Realmente, nós temos que fazer tudo que a gente puder para resgatar um país mais justo e menos criminoso com os nossos ambientes, culturas, nosso social e nosso povo. É isso aí. É isso. Então, Elô, muito obrigado. Cláudia. Mas um abraço para todos e prazer grande, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a você, Cláudia. Obrigada, Luiz. Obrigada, Heloísa. Prazer. A gente vai falar mais vezes, com certeza. E agora vamos escutar a música do Michel. Agora nós vamos disso para a nossa parada musical, né, com o nosso companheiro Michel Labac. Se vocês tiverem algum compromisso imediato agora, não faz parte mais da live, é mais um momento de descontração nosso aqui, que vocês estão, claro, convidadas a estar. Então, Michel. Oi, boa tarde, boa noite, Cláudia, boa noite, Elô, boa noite, Canário. Boa noite. Eu vou cantar uma música do Candeia, compositor do Rio de Janeiro, e fala, no meio da música, do meio ambiente, de uma maneira um pouco idílica, mas vale, né? Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir para não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir para não chorar. Quero sentir o sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir para não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que só vou voltar
quando eu me encontrar. Quero sentir o sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Muito bem, Michel. Muito obrigado pela sua canção, pessoal. Até semana que vem. Elô. Tchau, gente. Obrigada, viu? Semana que vem, um bom fim de semana para todo mundo. Muita resiliência, paz e amor nessas Com horas. certeza. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.